Leonardo, que vem lá do Bezerra de Menezes, Grupo Espírita. É que eu boto instituto, no Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Seja bem-vindos, pessoal. Bom dia a todos. O Pai de Deus esteja conosco hoje, agora e sempre. O tema que nós vamos trazer para nossas reflexões matutinas é a necessidade de ser equilibrado no convívio social. Você poderia pegar o microfone porque você vai falar para o resto da casa. Tá, tudo bem, perdão. Que eu prefiro falar sem usar o microfone, mas já que vai estar passando, a gente usa. Tudo aquilo que a gente vai refletir hoje tem base doutrinária e de estudo na Codificação Espírita, Livro dos Espíritos, questões 706, 708, 774 a 779, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19, dentro da literatura espírita, do livro do Raul Teixeira, Todos Precisam de Paz na Alma, dentro da literatura acadêmica, nós vamos pegar ensinos da obra Teoria Geral do Direito, de um filósofo italiano, Francesco Carnelucci, e dentro de outra obra dele, Sistemas de Direito também. Além disso, a gente vai pegar Immanuel Kant, que é um grande filósofo da humanidade, alemão, prusso, fundamentação da metafísica dos costumes dentro da literatura teológica. A gente vai se socorrer das Sumas de Santo Agostinho, que é um grande filósofo canônico, e dentro da Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 38 a 42, e Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 27 a 31. Bom, vamos trabalhar alguns conceitos sociológicos para que a gente possa se familiarizar com os termos que vão ser ditos aqui. Relações sociais. É um conjunto amplo de interações que os indivíduos estabelecem no convívio em sociedade, sob aspectos de quê? Familiares, que são os primeiros laços que a gente traça, acadêmicos, a nossa vida estudantil, onde a gente vai se desenvolver intelectualmente, fraternos, amizade, onde a gente aprende a criar relações fraternas com o nosso próximo, sacros religiosos, onde a gente aprende a ter os nossos freios morais e os nossos aspectos de louvor e adoração, laborais, onde a gente ganha o sustento do nosso dia, entendeu? A dia, e dentre outros. Os instrumentos que a gente usa para o nosso convívio social são quais? Inicialmente, é a nossa percepção sensorial humana. São os 5 sentidos que o corpo material nos dá. O corpo espiritual, o perispírito, tem muito mais de 50 sentidos que a gente pode utilizar. Mas nas limitações da carne que nós temos, é basicamente visão, olfato, paladar, audição e tato, bem como a fala. E tem 2 provérbios orientais que são muito bons. O primeiro é um provérbio chinês, que diz que a fala pode ser a prata, mas o silêncio é o ouro. E tem um outro japonês que é muito bom. A boca é a fonte de todo o infortúnio. Às vezes, ficando calados, a gente aprende a não ter dor de cabeça durante muito tempo. Além disso, existem os meios de mídia, comunicação, que é a radiodifusão de sons, a radiodifusão de imagens, de dados, as tecnologias de informação, dentre outras. Eu gosto muito de literatura, e meus estudos são muito permeados por isso. Tem uma obra interessantíssima que é da cultura de entender quadrinhos, que são os Novos Deuses, que era uma raça de seres divinos evoluídos, que quando eles nasciam, eles ganhavam um computador pessoal chamado caixa materna, que trazia todos os aspectos da vida deles, de comunicação, ensino, alimentação, alarme e tudo. Hoje a gente tem uma caixa materna. Isso aqui faz tudo, inclusive receber e dar telefonemas. Então hoje a gente vê que a literatura, ela se aproxima muito, a ficção se aproxima muito hoje da nossa realidade. E hoje a gente tem acesso a uma gama de informações na palma da nossa mão. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer com isso, porque informação é dado. Mas sem conhecimento você não sabe como utilizar aquilo. E sem sabedoria você não sabe como utilizar aquilo em prol do seu próximo. Hoje, infelizmente, pelo excesso de informação que nós temos, pelo acesso às tecnologias que revolucionaram as mídias, os meios de entender a comunicação,
nossa sabedoria se desnaturou em conhecimento que se perverteu em dados. A gente tem acesso a muita informação, mas não sabe como utilizar isso. Daí que vem muita dor de cabeça que a gente passa. Por quê? O que é a nossa vontade? Vontade é a faculdade de exercício de livre-arbítrio. É a liberdade de escolha. Deus, quando nos individualiza, ele nos dá pensamento e vontade. Ele nos dá essa faculdade de escolha, mas cobra responsabilidade. De que maneira? A gente é livre para poder escolher, mas a consequência das nossas escolhas é inexorável de acordo com as leis de Deus. Você é livre para utilizar seu livre-arbítrio da forma que melhor lhe aprouver. Só que a consequência das suas escolhas vão ser cobradas pela lei de justiça, de amor, que se chama ação e reação. Tem um grande poeta chileno, Pablo Neruda, que ele fala: a semeadura é facultativa, mas a colheita daquilo que você planta é obrigatória. Além disso, o que é um ato? Ato é toda exteriorização de uma manifestação de vontade humana. Toda vez que você vai exteriorizar suas escolhas, você pratica um ato perante seu próximo. Interesse é o quê? É quando você direciona a sua vontade a uma finalidade específica. Você tem interesse em determinada literatura. Você tem interesse em ler determinado autor. Então você exterioriza a sua vontade mostrando a predição, as suas escolhas, as suas preferências. Fato é todo acontecimento que pode decorrer tanto da natureza quanto das interações sociais. Quando você tem interesse em determinada pessoa e manifesta a sua vontade em relação a ela, isso pode lhe trazer uma série de consequências no âmbito do direito civil, no âmbito do direito penal, ou pode não lhe trazer consequência nenhuma, pode lhe trazer uma boa amizade, um bom relacionamento, a depender de como você manifesta e como você exterioriza a sua vontade. Consenso social é o conjunto de interesses comuns a determinado grupo social. Por que nós estamos aqui? Porque a doutrina dos espíritos é o segmento religioso que está nos unindo em torno da palavra de Deus. Existe o conflito social, que é aquele conjunto de interesses que estão em disputa por indivíduos e grupos sociais, dentro do nosso exemplo religioso. Por que existe a intolerância religiosa? Porque diversos segmentos religiosos tomam para si o monopólio da verdade e da salvação, inadmitindo que outros coexistam pacificamente com ele. Tanto que a máxima do movimento espírita é fora da caridade, não é fora da minha fé. A partir do instante que você coloca que só a sua fé salva, só a sua fé pode lhe levar a Deus, lhe conduzir ao paraíso, você, a contrário senso, faz o quê? Se só a minha fé salva, a fé do outro ela não salva, ela condena. Aí nasce todo o conflito que existe no campo religioso. E se a gente parar para tentar pensar, isso existe inclusive dentro do cristianismo. O catolicismo teve a dissidência protestante e dentro do próprio catolicismo o cristianismo. De Roma, você tem o cristianismo russo, a igreja ortodoxa russa, você tem a igreja ortodoxa grega, você tem a igreja ortodoxa copta que fica no Egito, você teve a dissidência do movimento protestante luterano, anglicano, calvino, você tem o neopentecostalismo dentro das próprias novas designações religiosas e todos têm como a base a Bíblia. Mas qual Bíblia? Depende. A Bíblia católica é uma, a Bíblia copta é outra, a Bíblia evangélica russa é outra, a Bíblia protestante é outra. A gente costuma utilizar a Bíblia católica compilada por Paulo de Tarso, os textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, as cartas de Paulo, os Atos dos Apóstolos e o livro de Revelação, que é o Apocalipse. Ideologia. Ideologia é um pensamento coletivo que congrega pessoas. A doutrina espírita é uma ideologia. Mas a ideologia ela não é um pensamento individual. Ideia é o pensamento individual fruto das nossas reflexões internas que refletem nossas opiniões pessoais sobre as ideologias que nos são apresentadas e aquelas que costumam nos congregar em torno do mesmo interesse social. Quando você vê a pessoa repetindo a ideologia como se fosse uma ideia própria, você está diante de uma pessoa fanática. Porque ela não tem ideias próprias, ela se resume a repetir, às vezes de uma forma mecânica,
tipo Charles Chaplin, em tempos modernos, aquilo que lhe é passado, mas ela não está refletindo em cima, ela não está tendo ideias próprias. E o que é a doutrina dos espíritos? A doutrina dos espíritos foi a religião congregada no século XIX para trazer os filósofos iluministas de volta para Deus, para afastar do pensamento científico o materialismo. Tanto que ela é uma religião sincrética, ela pega as máximas morais do Cristo interpretado pela filosofia budista reencarnacionista de ação e reação, de karma e dharma. Em cima disso, ela pega os ideais da filosofia positivista, razão acima de tudo, penso, logo existo. Tanto que a nossa fé é uma fé raciocinada. E é uma religião necessariamente interdisciplinar. Como que a gente louva a Deus? Estudando. As nossas palestras, a gente traz as nossas reflexões em cima dos ensinos e das nossas ideias pessoais, face à máxima da ideologia espírita que nos congrega. Bom, a necessidade de convívio e das relações sociais, sim. Sem interagir com o próximo, a gente não evolui. Muitas vezes a gente reza a Deus pedindo paciência. Ele vai dar essa virtude para a gente? Não, ele vai colocar aquele chefe chato que pega no tendeu do nosso pé. Ele vai botar aquele filho carente, aquele parente carente que chama a nossa atenção o tempo todo. Você pede paciência, ele te dá os instrumentos de interação social para você desenvolver a paciência. Tá certo? Você pede a Deus coragem. Ele vai te dar as provas necessárias para verificar se você vai ser realmente bravo ou não. Então, para isso, quais são os instrumentos que Deus dá para a gente? O nosso próximo. A gente pede ajuda. Deus vai abrir o mar vermelho para a gente? Não, ele vai mandar pessoas que vão estender a mão para a gente. E vai colocar essas pessoas em nosso caminho. E muitas vezes a necessidade da gente conviver com essas pessoas, a necessidade da gente se valer como instrumento para que essas pessoas possam desenvolver as suas virtudes também. Instrumento do processo evolutivo, questão 766 do Livro dos Espíritos. A vida social está na natureza? O Espírito da Verdade responde, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu em vão ao homem a palavra, bem como todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E a gente muitas vezes pensa que o Espiritismo é uma revelação inédita. Na verdade, o Consolador prometido veio relembrar, segundo o próprio Cristo, tudo aquilo que já tinha sido dito, mas foi de certa forma esquecido ao longo da história do homem. Ao buscar viver em sociedade, o homem apenas obedece a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento um objetivo providencial de ordem geral? O Espírito da Verdade responde, o homem deve progredir. No entanto, sozinho não pode fazer, porque não está de posse de todas as faculdades. É preciso o contato com os outros homens. No isolamento ele se embrutece e se estiola. Nenhum homem possui todos os conhecimentos e é pela união social que eles se completam uns aos outros, a fim de assegurarem o bem-estar mútuo e progredirem. Eis porque, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Isso é a nota explicativa de Allan Kardec. Frase para reflexão. Pensamento de Aristóteles. Então, 2000 anos antes de Cristo, e pelo menos 4000 anos antes do Livro dos Espíritos, Aristóteles já ensinava a seus discípulos isso. É evidente que o homem, muito mais que a abelha ou outro animal gregário, é um animal social. O homem é o único entre os animais que tem o dom da fala. Na verdade, a simples voz pode indicar a dor e o prazer, e os outros animais a possuem. Mas a fala tem a finalidade de indicar o conveniente e o nocivo, e portanto também o justo e o injusto. Nós somos a única espécie que caminha sobre a Terra materializada que é capaz de interagir de forma sentimental, não de forma instintiva, de forma racional. A gente sente fome? Sente, só que a gente não mata para poder comer, a gente cultiva, a gente cultua, a gente estabelece relações intersociais de comércio, de trabalho, que pacificam e harmonizam a vida
em sociedade, que permite que a gente interaja com o próximo, fazendo um sistema de trocas justo e compensatório. E lembrando que o trabalho é uma lei de Deus também. Cristo ensina. Meu pai trabalha incessantemente e eu também trabalho. Mas como a gente deve agir em sociedade, então? A gente se socorre a um filósofo prussiano, Prússia é a antiga Alemanha, tá certo? Que foi unificada depois por Otto von Bismarck, e ele fala que existem imperativos. O que são imperativos? Comandos de ação. E como Kant ensina que o homem, através da sua observação empírica, age? Ele fala que o homem pode agir de forma categoricamente. É auxiliar sem esperar nada, absolutamente nada em troca. É condicionar o seu agir a recompensa nenhuma. Fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar nada, entendeu, em troca. Mas nas relações humanas, as ações elas são condicionadas às hipóteses. É o agir condicionado, o auxílio a uma recompensa ou uma resposta específica. Isso é, eu vou fazer o bem desde que isso me renda algum retorno. É aquela famosa caridade que você estende a mão, mas Deus está olhando, hein? Estou fazendo, estou carimbando passaporte para nosso lar, tá bom? É aquilo que você faz, mas nas suas preces você pede algo, entendeu? Em troca. É isto a natureza do humano. É isto a nossa condição de espírito inferior, condicionar a nossa caridade a uma resposta positiva, tá certo? Porque a gente precisa ainda de incentivos para ser bom. É o que Emmanuel ensina, é um comportamento bom, condicionado, faz parte da nossa jornada evolutiva, porque de tanto praticarmos o bem, aquilo vai ser algo espontâneo para a gente. Quando a gente passa pelo processo de alfabetização, quem tem filho, entendeu, pequeno, percebe que até o 6º mês de alfabetização a criança não está lendo quase nada e você fica desesperado com isso. A partir do 7º mês a criança começa a ler espontaneamente. Por quê? Porque de tanto fazer aquilo, de tanto praticar aquele hábito, aquele bom hábito, aquilo se torna algo espontâneo. Ao passo que hoje é praticamente impossível para uma pessoa que já tem um tempo de alfabetização olhar ali e não ler automaticamente, galeria dos benfeitores. Tá certo? E é assim que a gente age também. A gente muitas vezes faz o bem se forçando a fazer o bem, tendo como incentivo alguma recompensa. É a promessa da vida eterna, é a promessa da, entendeu, salvação. Vai chegar um ponto que nós vamos ser como Gandhi, nós não vamos precisar de recompensa nenhuma para poder fazer o bem, vai. Mas aquilo para a faixa evolutiva de Gandhi é extremamente natural. Vai ser como Bezerra de Menezes. Por quê? Doava tudo que tinha. Nunca passou fome. Só que nunca juntou posses. Mas aquilo para ele era extremamente espontâneo. Querer forçar uma, entendeu, evolução espontânea que não corresponde ao nosso grau de evolução real, só nos vai trazer depressão. Porque a gente vai tentar aparentar ser algo que nós não somos. Tá certo? Então, Kant ensina que a virtude do ser humano, e Kant era materialista, está em você agir sem esperar nada em troca. Mas para o ser humano, para a atual condição moral que o ser humano tinha, e ele escreveu isso no século XVIII, as pessoas só conseguiam agir quando tinham incentivos de comportamento. Era aquela hipótese. E pegando um pouco da filosofia de, entendeu, Aristóteles percebeu que a natureza humana ela era egoísta. Aristóteles foi discípulo de, entendeu, Platão, mas nunca conviveu com Sócrates. Sócrates ele foi morto porque ele expunha de maneira irônica a hipocrisia da sociedade que o cercava. Então ele foi condenado por isso. Platão, que foi seu discípulo, viu que ele morreu sem ter crime sério nenhum e foi condenado à morte por isso. Então ele partia do princípio que o ser humano era bom, só que a ignorância o corrompia. Então o padrão de comportamento que ele colocou nas relações sociais era a cooperação. Todos iriam se auxiliar mutuamente para que, uma vez alcançado o consenso social, o interesse comum, cada um estaria mais apto a alcançar os seus interesses privados.
Aristóteles nunca conviveu com Sócrates, só com Platão, e fez uma crítica, um juízo de opinião sobre a filosofia comportamental do seu mestre. E falou: o senhor está errado. A natureza do ser humano é egoísta. A criança, quando é pequena, ela gosta de brincar com o brinquedo do colega, mas ela não quer emprestar o seu brinquedo, porque ela tem medo que o colega tome para si aquele brinquedo, saia decorrendo com ele. Então, ele percebeu o quê? Que sendo o ser humano egoísta, ele vai primeiro tentar alcançar seus interesses privados. Depois que ele alcança os seus interesses privados, aí ele sim, ele vai ver a possibilidade dele colaborar ou não com o entender do próximo. É aquela coisa que nos é muito lícita. Eu até aceito que meu próximo seja feliz, desde que eu seja feliz primeiro que ele. Desde que a felicidade venha para mim antes. Se chegou para mim antes, aí tudo bem. Aí eu vou até admitir que ele seja feliz também. E o que ele fez? Como ele percebeu que a natureza humana ela era egoísta, ele percebeu que o ser humano compete muito com o próximo entre si. Que a competição é intrínseca à natureza humana. O que ele criou? Bom, já que o ser humano vai competir, eu vou criar um sistema de valores que vai nortear a competição, para que os mais aptos, por seus méritos e suas virtudes, se sobressaiam, e assim as lideranças venham. Esse sistema de valores que tinha que ser obedecido, esse conjunto de bons hábitos que o ser humano tinha que obedecer para a competição, trazer algo de bom para o meio em que se vive, ele chamou de ética. Ética é o quê? É o mínimo de padrão de comportamento que você espera da pessoa para que ela obedeça o sistema de regras que tornam a nossa vida pacífica. Sala de aula. Qual é o padrão ético que você espera do aluno? Que a nota que ele tira corresponda aos seus conhecimentos. Conhecimentos adquiridos através do seu estudo. Se ele cola, não estuda e cabula as respostas para tirar uma nota maior do que é o real conhecimento, ele não é ético. Se ele não é ético, ele corrompe todo o sistema de valores. Daí nasce a corrupção. A corrupção é o ato pelo qual você corrompe o sistema de valores, não observando eles, para querer obter ganhos pessoais para si, egoístas que não correspondem a seu mérito pessoal. Aí a gente traz uma frase para reflexão do próprio Kant. Nem neste mundo, nem fora dele, nada é possível pensar que possa ser considerado como bom sem limitação, a não ser uma coisa só, uma boa vontade. Kant falava que a base do imperativo categórico era a boa vontade que você tinha para com seu próximo, e relembrando até os ensinos de Cristo. Qual foi a frase que os anjos cantaram quando Cristo nasceu? Glória a Deus nas alturas e o quê? Boa vontade. E vontade é o quê? É a faculdade de entender escolha. Boa vontade é o quê? É fazer boas escolhas. E fazer boas escolhas nos vai dar bons frutos, bons resultados. Infelizmente, nós somos escravos das boas escolhas que a gente insiste em não fazer. Por quê? Quando você insiste em não fazer boas escolhas e comete sempre os mesmos erros, você pratica algo chamado teimosia. Teimosia o quê? É a prerrogativa interna de achar que nós estamos sempre certos. Então, na nossa cabeça e só na nossa cabeça, aquilo vai funcionar. Quando? Não sei. Mas eu vou fazer várias tentativas até provar ao mundo que eu estou certo, está todo mundo errado. O nome disso é teimosia. Tá certo? É você querer entrar em conflito com as leis de Deus. E onde estão escritas as leis de Deus? Quando você entra em conflito com as leis de Deus, você perde a sua paz de espírito, você briga com a sua própria consciência. E o budismo nos ensina que quando a gente alcança a iluminação, o nirvana, a gente entra em paz interior. Entrar em paz interior é entrar em paz com a sua consciência, é estar em paz com as leis de Deus. O que é ter fé? Fé vem do latim, fidel, fidelidade. Ter fé é ser fiel às leis de Deus. Ser fiel às leis de Deus é estar em paz com a nossa consciência. Quando a gente faz algo errado, a nossa consciência acusa. A acusação interna que a nossa consciência faz chama-se culpa. E aquilo acompanha a gente, às vezes, por encarnações. E quando a gente se liberta da culpa, é quando a gente traz aquilo à luz, traz aquilo à verdade, assume os nossos erros perante Deus, perante a sociedade. E faz o quê? Expia. Pela dor, não. Pelo amor. Pela lei de trabalho. Eu falo sempre quando me chamam para fazer palestra.
Seria um todo inarrazoável acreditar que uma pessoa que matou 50 vítimas teria que ter 50 encarnações e ser assassinado 50 vezes para pagar aquilo. É um todo inarrazoável. Ele vem como médico, ele vem como enfermeiro. Ele vai salvar as vidas que ele ceifou. Pelo trabalho, que é uma lei divina. Pelas interações sociais que entendeu nos cercam, vai dar a ele oportunidade de, pelo trabalho, auxiliar o próximo. Basta ele ter o quê? Boa vontade. Espiar a culpa, entrar em paz com a sua consciência. Como? Trabalhando. E aqui ele era materialista. Bastava o quê? Boa vontade. E qual é o convívio social seguro por Cristo? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo às vezes é complicado, né? Por quê? Amor é um verbo transitivo que é de difícil intelecção. Para isso a gente se socorre à filosofia grega. Os gregos ensinavam que o amor perpassava por 4 etapas. O primeiro amor é o amor eros, que não é egoísmo, é amar a si próprio. É como o Cristo ensina. Qual é a medida de amor ao próximo? É o amor que você tem por si mesmo. É a autoestima. Quem não ama a si mesmo vai desenvolver uma depressão. De tanto você falar mal de si mesmo, chega uma hora que você acredita e aquilo passa a ser verdade. E você é criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem para o bem, semelhança para o amor. Cristo ensina, vós sois o quê? Deuses. Se Cristo fala que nós somos deuses, quem somos nós para contrariar a Cristo? Se ele entendeu, acredita em mim, quem sou eu para não acreditar em mim próprio? O nome disso é o quê? Individualismo. É quando você acredita nas suas potencialidades, acredita nas suas virtudes, tá certo? E faz o que Cristo manda. Se você acredita nas suas potencialidades, você vai falar para aquela montanha, erga-te, e ela vai. Óbvio, montanhas de quê? Dificuldade. Ninguém vai ter a geomorfia necessária para olhar para a montanha, erguê-la com a força da mente e tirá-la. É tudo metafórico, tá certo? E faz com que você persiga seus interesses privados dentro de um sistema ético de competição. É tipo aquela matéria difícil, que você estuda, que você se prepara e tira aquela nota legal. Isso não traz uma sensação de bem-estar consigo próprio, de certeza de dever cumprido? Aí quando você dorme à noite, o sono não fica muito mais leve, o travesseiro não fica muito mais confortável. É diferente de quando você cola, tira uma nota que não é sua, e quando repousa a cabeça no travesseiro, você fala, e se alguém me pegar? Eu já dei aula durante 15 anos na vida. O mesmo acerto todo mundo tem, o mesmo erro não. A gente percebe que o aluno está colando em sala de aula quando as provas vem sempre o mesmo erro. Aí você separa aquelas provas que entendeu com o mesmo erro, observa quem senta junto e batata, está ali. O nome disso é método. Tá certo? Método é o quê? É o conjunto de atos pelos quais a gente faz a pesquisa que conduz sempre ao mesmo resultado. Aí você pega os 4 alunos, coloca na sua frente, pessoal, papo de homem para homem. Colaram ou não colaram? Não, professor, a gente não colou. Pessoal, colaram ou não colaram? Não, professor, a gente não colou. Pessoal, eu já lancei a nota. Ah, tá, você já lançou a nota, não tem problema. A gente colou assim, 0 para todo mundo. Pô, professor, você mentiu para a gente. Vocês estavam mentindo para mim o tempo todo. Torpeza bilateral se compensa, né? Tá certo? Enfim. É aquela coisa, ação e reação, né? Aqui a gente fala, traz, entendeu, exemplo do próprio Cristo. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tirando Moisés, se não tem dentro da teologia cristã nenhuma pessoa que conseguiu estar diretamente com Deus. A gente sente Deus, a gente não vê Deus. Tanto que a primeira pergunta do livro dos Espíritos é: que é Deus?
Ele não personifica, tampouco coisifica a Deus. Ele não pergunta quem é ou o que é Deus. O que é Deus? Força primária, quer dizer, força suprema, causa primária de todas as coisas. Obrigado. Tá certo? Alguém já viu Deus? Alguém já convidou Deus para tomar um cafezinho no bar ou em casa? Qual é a maior semelhança de Deus que nós temos na Terra? Criada a sua imagem e semelhança. Nós e o próximo. Quem não ama seu próximo não ama a Deus. Por quê? Em um mundo de provas e expiações, a maior representação de Deus somos nós e nosso próximo. Se você não ama a si, você não é capaz de amar a seu próximo, porque se você não tem consciência das suas potencialidades, você não vai conseguir enxergá-las no entender o seu próximo. E se você não ama o seu próximo, você não consegue amar a Deus. Por quê? O amor ao próximo depende de você colocar esse sentimento em movimento. O amor que você movimenta chama-se caridade, que é aquilo que ampara teu próximo. Tá certo? Por isso que Kardec, seguindo a máxima do Espírito da Verdade, ensina: fora da caridade, fora do amor ao próximo, não há salvação. Ele que disse isso, Cristo que ensinou. Existe aqueles eros, que é o amor que se baseia em atração carnal, que um indivíduo desenvolve pelo outro, que se baseia em valores como desejo e sexualidade. É o que permeia a procriação, a perpetuação das espécies. E num programa de perguntas e respostas, falaram para Chico. Aquelas perguntas que eles fazem para a gente, para jogar a gente na fogueira, para ver qual é a resposta que a gente vai dar. Aquele tabu, católico, cristão: Chico, sexo antes do casamento é proibido? Chico respondeu: meu filho, nada é proibido. Paulo de Tarso, não é? Tudo posso, mas nem tudo me convém. No entanto, sem amor nada vale a pena, nem o sexo, nem o casamento. Resposta elegante e direta, né? Ou assim, podia ter dormido sem essa. Amor filos ou amor filia é o amor que se baseia em identidade e afinidade. Existe amor entre pessoas do mesmo sexo? Existe. Um pai ama com o filho, uma mãe ama com uma filha, irmãos se amam, amigos se amam, dão às vezes a vida um pelo com o outro. E esse é o amor filos, é o amor que a gente desenvolve nas nossas relações sociais. E para que a gente possa entender isso, a gente tem que entender a Suma Teológica que Santo Agostinho fala sobre gratidão. Nessa Suma Teológica que ele fala sobre as virtudes sociais, aqueles círculos virtuosos que a gente cria, quando a gente deixa de lado as nossas paixões inferiores e passa a cultivar valores morais superiores, que são as virtudes, ele fala que talvez a maior seja a gratidão. Por quê? A gratidão, segundo Santo Agostinho, ela começa num plano intelectual, num plano cognitivo, que você reconhece a ajuda de forma racional e a retribui. É o que os romanos chamavam de quid pro quo, uma coisa pela outra, tá certo? Que é o que os povos anglo-saxões fazem. São muito racionais, tanto que no alemão, agradecer, dank, do inglês, agradecer, thank, que vem do mesmo brocardo, think, pensar, tá certo? Nós que somos de origem latina, somos mais sentimentais. Perpassa o plano afetivo, que vai no plano sentimental, que você dá graça pela misericórdia que lhe foi feita. Você cria sentimentos por aquela pessoa que teve de misericórdia para com você. Como é que os nossos irmãos franceses agradecem? Merci. Como é que você agradece em italiano? Grazie. E em espanhol? Graças. Tá certo? Aí vem aquela coisa que só nós, povos de língua lusófonas, temos, porque só quem sente saudade é o português. É uma palavra que só existe na língua lusófona, na língua portuguesa, que a gratidão perpassa o plano da eternidade. Aqui, para que a gente entenda, literatura internacional, Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe. O que o Pequeno Príncipe fala para Raposo?
Tu se tornas eternamente responsável por quem? E o que é esse ato? É quando o agradecimento vai no campo das obrigações recíprocas, que tornam eterno os laços que nos unem. Você estendeu a mão para mim, você foi caridoso. Agora eu sou eternamente responsável por você. E como é que a gente agradece? A gente fala o quê? Obrigação. Eu sou eternamente obrigado a te auxiliar. Daí que Santo Agostinho explica que nasce o quê? Amizade. Que esse vínculo eterno que nos une vem de um ato de quê? Gratidão. Vem de um ato de caridade. É da caridade que nasce, entendeu? Amizade. E como eu costumo brincar, amigos não se conhecem, amigos se reconhecem. Tanto que você pode passar anos sem ver aquela pessoa. Quando você olha, parece que foi ontem que vocês já estiveram juntos. Por quê? São laços eternos que foram criados, são obrigações eternas que foram cultivadas a partir de um ato de misericórdia, a partir de um ato de gratidão, a partir de um ato de caridade. Esse que é o amor filos. Esse amor que faz a amizade acontecer depende de você ser caridoso para seu próximo. E ser caridoso para seu próximo depende de você estender a mão a ele sem esperar nada em troca. É o imperativo categórico que Immanuel Kant ensina, que depende de um ato de boa vontade, de uma escolha boa que você faça, que vai lhe dar frutos pela eternidade. E por fim você tem aquele amor ágape, que é aquele amor universal, que é o amor que Gandhi sentia por todos, que é o amor que Madre Teresa sentia por todos. É um amor que Bezerra de Menezes, Lucas, um apóstolo evangelista, sentia por todos. Tá certo? É um amor muito, entendeu, sublime, mas que às vezes a gente não consegue entender e aplicar em toda a sua amplitude, porque nos falta ainda virtudes morais, nos falta ainda evolução para que a gente consiga se desprender tanto e ser tão caridoso para com o nosso próximo. Para Madre Teresa, para Irmã Dulce, é muito natural. E para a gente, seria? Não, porque a evolução ela tem que ser espontânea. A mudança boa é aquela que a gente muda sem a gente perceber que está mudando. Tá certo? Aqui vem a questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras: amai-vos uns aos outros como irmãos. Jesus falava: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, não por terem a mesma fé, não por terem a mesma religião, mas simplesmente por amarem uns aos outros, se reconhecerem como discípulos do Cristo. Esse amor de reconhecimento é o amor filos, é o amor que traz a amizade. Equilíbrio nas relações individuais e sociais. O que é equilíbrio? Equilíbrio é um estado ideal, nem sempre alcançado, no qual a distribuição proporcional de bens, interesses e valores. Ser equilibrado é um grande desafio. Emmanuel ensina que a gente começa a perceber que está sendo paciente quando perguntam para a gente 10 vezes a mesma coisa e na 10ª vez a gente dá a resposta com a mesma entonação e com a mesma calma. Via de regra, lá pela 2ª vez, pela 3ª vez, a gente já perde a paciência. Se a gente perde a paciência, é sinal que a gente ainda não conseguiu internalizar ela. Tá certo? E como é que se dá esse equilíbrio? O equilíbrio pode ser no plano interno, o plano do ser. Toda a obra aristotélica se baseava em quê? Na natureza egoísta, real que o homem tem. Tanto que toda a obra filosófica dele, ele escreve no plano da realidade, no plano do ser, tá certo? Tanto que a gente chama todo filósofo neo-aristotélico, Adam Smith, dentre outros, de realistas. Escrevem a vida como uma coisa meio Nelson Rodrigues. E no mundo de provas e expiações, a vida real nem sempre é muito boa, né? A gente prefere o plano idealista, o plano da ficção, que é o plano externo, que é como Platão escrevia. Platão escreveu toda a obra de ciência política dele como o mundo deveria ser, como as pessoas deveriam se comportar.
Tanto que toda obra filosófica platônica é chamada de, entendeu, idealista, que é o plano do mundo ideal. Amor platônico, aquele amor que só se opera no plano das entendeu, ideias. Tem um filósofo contemporâneo que ele fica no meio termo entre, você não sabe se ele é neo-aristotélico ou neoplatônico, que é Zygmunt Bauman. Ele fala que hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em aparentar ser algo que elas não são. É um fenômeno da sociedade da quarta revolução industrial, que é da tecnologia de informação. O que é isso? É o consumo acima de tudo. Hoje você quer comprar coisas que você não pode pagar para impressionar pessoas que você não conhece, para viver uma realidade fictícia que não é a sua. O nome desse plano de aparentar ser hipocrisia. E segundo Santo Agostinho, é um vício moral que muitas vezes te conduz a todas as virtudes aparentes que você não conseguiu internalizar. É aquele aluno que cola na prova e tira 10. Mas aquele conhecimento que ele não absorveu, quando ele for fazer uma entrevista de emprego, vai fazer falta para ele. Ali ele vai colher o fruto da sua própria torpeza, o fruto da sua corrupção em sala de aula. A conta vem. Quanto mais cedo você pagar ela, melhor. E se não for nessa vida, vai ser em outra. Raul Teixeira conta que assim que ele passou no primeiro concurso para ser professor de física, poucos meses de casa teve uma greve. Ele foi lá para a porta da escola, greve. Camilo apareceu, falou, você está fazendo o que aí? Eu estou ganhando muito pouco. Não, você não está ganhando muito pouco. Você está devolvendo o trabalho que você já foi remunerado em vidas passadas e não laborou por ele. Então volta para a sala de aula e dá aula, tá bom? Simples assim. A gente acha o quê? Que a gente consegue enganar o próximo. Talvez não consiga, mas enganar a si próprio você não consegue. E como diria Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. E pior, você não consegue enganar a Deus. Deus vai te educar. Resumindo, uma hora a conta chega. Se não nessa vida, como diriam os irmãos budistas, ele vai rodar samsara, que é a roda kármica e dármica, e aquilo de bom que você fez, retorna, é o dharma. E aquilo de bom que você não fez e deixou de fazer, é o karma. Ah, mas eu não desejo o mal a pessoa nenhuma. Tá, mas também não faz o bem, você fica no ócio. O que é o ócio é o mal que você faz a si próprio. Bezerra, quando desencarnou, ele passou 8 meses em estado catatônico em cima da cama, só mexia os olhos. Na primeira comunicação que ele deu, ele falou que se ele tivesse trabalhado mais pelo próximo, ele não teria que ter expiado aqueles 8 meses catatônico em cima da cama. Aí a gente pensa, pô, se Bezerra, que foi o médico dos pobres, teve que passar por isso, imagina a gente, tá melhor trabalhar logo, né? É melhor começar logo e pagar logo, entendeu? A conta. Tá certo? E agora, como alcançar o equilíbrio nas relações sociais? Evangelho de Lucas, vamos lá? Digo, porém, a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos insultam. É difícil, né? Ao que te bate numa face, oferece-te também a outra, e ao que te tira a capa, não lhe negues a túnica. Dá tudo o que te pede, e ao que tira o que é teu, não lhe reclames. Assim como quereis que vos façam os homens, assim fazei vós também a eles. Dentro da teologia cristã, essa é uma das passagens mais difíceis de ser interpretada, que parece que Cristo conclama a gente a ser covarde. É porque o nosso intelecto é muito torpe ainda. Cristo não conclama a gente a ser covarde, Cristo conclama a gente a ser nobre, a ter honra. O que é isso? É botar o bem-estar do teu próximo acima das suas paixões pessoais e acima dos seus sentimentos de vingança. Como é que a gente pode entender isso? Exemplificando. Tem um escritor de pulp fiction, de literatura pulp, que eu gosto muito, Robert Edward Howard, que escreveu sobre o mundo que ele, fictício, que ele criou na era iboriana, que era quando os continentes estavam juntos ainda. O personagem mais famoso dele vocês conhecem como Conan o Bárbaro. Tem uma crônica dele, que é Conan Pirata, que o Conan é um pirata, saqueador, que é capturado por um
por um corsário zíngaro, que ele reconhece como sendo um antigo criminoso de guerra que massacrou homens e crianças. A primeira coisa que ele faz é mandar enforcar a tripulação toda de Conan, mas Conan diz que tem um tesouro guardado e que se ele poupasse a vida de Conan, ele ia levá-lo até esse tesouro. Ele pensa o quê? Bom, eu pego o tesouro para mim, depois eu degolo esse bárbaro. Né? Conan leva ele até uma ilha no qual parte da tripulação que desce com o zíngaro é massacrada, e Conan leva ele para dentro de um templo religioso e fala: eu sei quem você é, e pelos seus crimes eu vou te, entendeu, matar. Aí quando ele começa a espancar o cara, ele bate no peito dele e quebra um medalhão. Dentro desse medalhão tinha a foto da filha e da esposa dele. Ele fala: o que é isso? São minha filha e minha esposa. Aí Conan fala: que pô, ferrou. Como é que eu posso te, entendeu, matar e deixar a tua esposa e tua filha condenadas à fome? Ele falou: nunca eu vou conseguir dormir sabendo que pelas minhas mãos uma mulher ficou viúva e uma criança ficou órfã. Vem comigo. Aí Conan salvou ele, entregou parte do tesouro que ele tinha e falou: se você estiver mentindo para mim, o problema é seu. Mas se você estiver falando a verdade e eu te negar ajuda, o problema se torna meu. Está aqui, vamos que eu te levo até a praia. Chegando na praia, fala: pode chamar a sua tripulação que eles mandam um barco aqui e te salvam. Ele falou: vamos juntos. Eu tenho com você uma dívida impagável. Quando olha para ele, falou: o quê? Você acha que eu vou confiar em você? Assim que você botar os pés no barco, você volta a ser o que era e manda me, entendeu, matar. Eu tenho 30 exemplos disso. Aí o cara caiu, entendeu, em si. O que Conan fez? Conan foi nobre. Conan botou os sentimentos de vingança pessoal dele, tá certo, abaixo de tudo. Ele viu que o bem-estar daquela mulher e daquela criança era muito mais nobre do que ele fazer a vingança pessoal dele. É isso que Cristo ensina aqui. Cristo ensina a gente a ser nobre. Cristo ensina a gente não a gente ser covarde, a ser ingênuo, mas a saber colocar o bem-estar do nosso próximo acima dos nossos sentimentos pessoais. E por quê? Muitas vezes nós somos movidos por sentimentos de, entendeu, vingança. Sabe aquela coisa quando a pessoa ora: Deus, eu sei que eu tenho que perdoar, mas você há de fazer justiça. Eu sei que fulano errou, que eu não posso, mas você há de fazer ele entendeu, pagar. Tá certo? E nesse aspecto, Cristo, entendeu, ensina o quê? O erro que teu próximo teve com você é problema teu. Agora, a atitude que você vai ter diante daquilo, aí sim, é problema seu. Você pode escolher ser nobre, perdoar, muito mais ainda, estender a mão a quem realmente precisa. O nome disso, honra. Cristo ensina aqui que seus discípulos têm que ser o quê? Além de serem bondosos, eles têm que ser honrados. Eles têm que saber colocar o bem-estar coletivo, o bem-estar do próximo, acima das suas paixões pessoais. Exemplificando agora dentro da teologia cristã, passagem do óbolo da viúva, que não importa a quantidade, mas sim a qualidade daquilo que você faz. O nome disso, sacrifício. Para o rico mercador dar 10 peças de ouro no, entendeu, altar, era nada, era o troco da, entendeu, padaria, não ia fazer falta. E para aquela pobre viúva, os 3 dracmas, as 3 peças de cobre, era um sacrifício muito maior. Isso exemplifica materialmente. A crônica de Robert Edward Howard exemplifica moralmente o que o bárbaro fez. Um bárbaro. Certo? Bom, continuando para que a gente já passe para a nossa parte final. O que a filosofia comportamental ensina, então? Que quando a gente vive e a boca, entendeu, a audição, é o principal mecanismo que a gente tem para nos comunicarmos e interagirmos uns com o outro, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a dialética é um ramo da filosofia que estuda o debate. Debater, divergir é saudável. Quando a gente faz uma pesquisa científica, a gente elabora uma tese.
Para que a gente prove que essa tese está certa, a gente cria as hipóteses nas quais a gente vai investigar. Só que essas hipóteses têm que ser confrontadas, têm que ser o quê? Debatidas. São as antíteses da nossa tese. Quando a gente consegue chegar a um consenso comum, a gente cria a síntese. A gente leva aquilo a uma banca de doutores que vão analisar e vão ver se aquilo é realmente verdade. Aí criou a teoria. Tá certo? Ciência é a busca da verdade acima de tudo. E Cristo ensina: conheceis a verdade e ela vos libertará. O pensamento cristão e o pensamento científico sempre caminharam lado a lado. Porque ciência é a busca da verdade por detrás dos fatos. Começou com a physis, a natureza grega, que deu a matéria física que a gente estuda, para a gente entender como o mundo opera. Platão ensinava que além do mundo físico, natural, você tinha um mundo imaterial, um mundo espiritual. Isso está numa obra dele chamada Gorgias, que é a primeira obra que conta como é o plano espiritual, óbvio, dentro das limitações que ele tinha na época, que foi a base para aquele Santo Agostinho escrever Cidade de Deus e Cidade dos Homens. Tá certo? E o valor principal que existe dentro da ciência para o debate é o respeito à divergência de opiniões. Discordar de uma pessoa não é ser inimigo mortal dela. Criticar é emitir um juízo de opinião, que pode ser tanto pela concordância quanto pela entendeu, discordância. E nem por isso vamos virar inimigos. E muitas vezes em sala de aula é da dúvida do aluno que você consegue evoluir quanto professor. Se o aluno não te desafia, se o aluno não vai tirar as dúvidas com você, se não te põe em dúvida, você não tem um aluno, você tem um fiel seguidor. Tanto que a filosofia grega, ela se baseava nisso. Aristóteles quase nunca concordava com Platão e divergia sempre do seu mestre. E nem por isso se tornaram inimigos. Além disso, autocrítica. É um juízo pessoal sobre a necessidade e utilidade, bem como sobre a pertinência de nossas posturas e opiniões pessoais. Isso é, eu devo falar tudo aquilo que eu penso? Olha só, materialmente, Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. Ele quer que você ouça o dobro e fale a metade. Sobrevivência, como diria Darwin, é uma questão de quê? Adaptação. Adaptação é uma questão de observação, 2 olhos, uma boca, 2 ouvidos, uma boca. Para que você consiga perceber a realidade do mundo que te cerca e se preparar para as mudanças que virão, goste você ou não. O nome disso, evolução. A gente percebe que o mundo está mudando. A gente tem que mudar junto com o mundo. Por quê? Aquele que não acompanha a evolução do tempo, o vento carrega. Érico Veríssimo. O tempo e o vento. Tá certo? Aí vem aquela regra das 3 peneiras de Sócrates. Verdade. O que eu ouvir é realmente verdadeiro? Se não for, não devo passar adiante. Bondade. O que vou passar adiante é bom? Ajuda a engrandecer o próximo, o debate. Se não, não devo passar adiante. O que é isso? Às vezes a pessoa se acha muito franca, né? Mas franqueza rude é que nem água fervendo para a planta. Planta precisa de água? Mas ferve uma jarra de água e joga em qualquer planta, até no cactus, para ver o que vai acontecer. Você mata a planta. Então, além de ser, mas eu estou falando a verdade dói, mas liberta. Tudo bem. Mas quem te elegeu o algoz da verdade? Antes de você passar a verdade adiante, você tem que ver se aquela verdade é um ato de bondade. Tá certo? E por fim, necessidade. Aquilo até pode ser bom, só que convém contar o que vou passar adiante. Ajuda a resolver alguma questão. Se não engrandecer em nada o meu próximo, melhor ficar quieto. Melhor que aquilo morra, entendeu, comigo, do que seja fonte de infortúnio para outro. Sobre o que devemos debater? Aí vem um pensamento que eu aprendi como sendo de Charles Dickens. Tá certo? Pessoas sábias falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. Pessoas medíocres falam sobre outras pessoas. Em ciência e religião, a gente debate ideias. A gente comenta fatos. A gente não comenta as pessoas. Tá certo? Comentar pessoas é sinal que o seu debate é abaixo da média. Não é nem classificado como medíocre. E André Luiz, no nosso lar,
quando ele teve a primeira oportunidade de lazer e descanso, depois do orgulhoso médico se reinventar como um humilde faxineiro, ele teve uma dificuldade incrível no campo da música de se relacionar com outras pessoas, porque ele era um ser humano maledicente. Quando desencarnou, continuou sendo uma alma maledicente. E ali todas as pessoas comentavam sobre os livros que ele lia, trocavam impressões sobre as ideias, os conceitos que tiravam em cima daquilo que entendeu e estudava, e o papo era altamente interessante, só que ele não tinha nível ainda para conversar com aquelas pessoas. É aí que ele percebeu a pessoa pequena que ele era. E fez o quê? Ficou com depressão? Não. Resolveu tornar-se uma pessoa melhor. Se colocou no PMI, Programa de Melhoria Individual. Agora, aquela coisa, mas e se a pessoa falar algo que eu não quero ouvir? Eu devo cercear a palavra dessa pessoa? A gente tem que entender, como diria Bertrand Russell, que é um matemático e filósofo que eu adoro, em inglês, que as pessoas vão falar aquilo que a gente não quer ouvir. Tá certo? E no mundo interconectado, cada vez mais a gente vai ter acesso à informação de coisas que nos desagradam. E o que a gente deve fazer? Seguir o conselho dele. O amor é sábio, o ódio é tolo. O espírita deve cercear a palavra do próximo. Aí vem um exemplo histórico, o Auto de Fé de Barcelona. A primeira tiragem do Livro dos Espíritos que foi exportada para a Espanha foi queimada em Praça Pública. Porque, na época, os padres católicos não queriam que as pessoas lessem sobre o Espiritismo. Cerceavam essas ideias. Só que o Espiritismo é uma das verdades de Deus. A verdade ela pode até ser sufocada, nunca pode ser apagada. Ela acaba vindo, entendeu, à tona. E nós, espíritos, historicamente já sabíamos o quanto é ruim ter a nossa palavra cerceada. E se eu ouvir algo que não me entendeu, agradou? Simples, eu não passo, entendeu, adiante. Eu não comento, eu não curto, eu não vou criar briga. Tá certo? Porque todas as ideias têm que ser debatidas. Tá certo? Todas as ideias têm que ser faladas. Quando você põe um assunto tabu, você corre esse sério risco aqui. Como diria Roger Scruton, foi a falta de liberdade de expressão que fez com que as ideias nazistas fugissem do controle, livres de argumentos que as exporiam ao ridículo. Quando você quer cercear a palavra alheia, no fundo você não está incomodado com o que o próximo quer dizer. Você está incomodado com a falta de argumento para contra-argumentar ele. Então, se você quer debater, tenha respeito e estude. Um grande professor que eu tive em vida, Marcos Juruena, ele sempre falava: quando você não estuda a fundo o tema que você vai falar, você vai incorrer em superficialidade ou em erro. E o nome disso, ignorância. E a ignorância conduz à violência moral. Não raro, à violência física também. Então você deve debater? Deve. Mas antes de você emitir opinião, ler sobre aquilo. As 3 peneiras de Sócrates. Ver a verdade por detrás dos fatos. Ver a bondade por detrás dos fatos. E ver a pertinência de você comentar aquilo. Porque na vida chega um ponto que a gente se pergunta: eu quero ter razão ou quero ser feliz? Muitas vezes a gente fica entrando em embates infrutíferos, gastando nosso tempo, gastando o nosso intelecto, a nossa força de entender vontade em algo que não vai trazer frutos, nem para mim, nem para o meu próximo. Por quê? Porque a gente está com aquela paixão pessoal mesquinha de querer provar para o outro que eu estou certo. Você pode até estar certo, mas às vezes aquilo não vai te trazer retorno bom, necessário, nem para você, nem para o seu próximo. Já encerrando, então, como a gente deve se conduzir em uma sociedade com opiniões tão divergentes? A gente pega a resposta, parte final da questão 774. Os laços sociais são necessários à evolução e os laços de família sintetizam os primeiros. Eis porque eles são uma lei da natureza. Deus quis que desta forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Amor, filhos. Querendo ou não, você vai ter que desenvolver por aquela pessoa que diverge de você um amor fraterno. É aquele filho que não concorda com você em absolutamente nada. É aquele aluno que, quando você chega em sala de aula, está com o livro aberto e pega o rodapé da página 667 da 5ª edição, que só tem ali
para confrontar você em sala de aula. O que você tem que ver isso? Uma oportunidade de desenvolver tolerância e paciência. Tá certo? E uma forma simples de você acabar com qualquer debate. Você está certo. Você tem razão. Simples. Tá certo? Ah, mas e se a pessoa não tiver? Deixa, cada um tem a sua jornada interna, imanente. Cada um responde com a sua consciência perante Deus. E em sua obra, Pior Pestalozzi, Leonardo e Gertrude Pestalozzi foi o mestre de Allan Kardec. Assim se refere ao amor. A manifestação do amor é a salvação do mundo. O amor é o fio que liga Deus e o homem. Sem amor, o homem está sem Deus. E sem Deus e sem amor, o que é o homem? Fica essa indagação. Nota explicativa do editor. É esse amor preconizado como elo de união e de equilíbrio entre os homens, que o grande educador atribui ao processo familiar, fonte inesgotável de incentivos ao desabrochar das potencialidades da criança e do jovem. Pensamento para encerramento, pensamento completo de Bertrand Arthur William Russell, o terceiro conde de Russell. O amor é sábio, o ódio é todo. Isso ele falou em 1959. Nesse mundo que está ficando mais interconectado, temos que aprender a tolerar uns aos outros. Temos que aprender a aceitar o fato de que algumas pessoas dizem coisas que não gostamos. Nós só podemos viver juntos dessa forma. É vivermos juntos e não morrermos juntos. Precisamos aprender a bondade da caridade e da tolerância, o que é absolutamente vital para a continuação da vida humana e nesse planeta. Então, diante de qualquer embate, de qualquer escolha moral, quando você estiver frente ao seu próximo, pensa sempre em duas coisas. O que Jesus faria? E a segunda coisa, guarda sempre essa máxima. O amor é sábio, o ódio é tolo. Bom, sempre lembre disso. O amor é sábio, o ódio é tolo. Tá certo? E que a paz do Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre.